Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 70. Chegamos em 70, cara. Eu gosto de número redondo. E, quem diria que a gente teria 70 podcasts, cara? Voou! Meu Deus do céu. Estou aqui com o Sidney e Arthur. Fala, Arthur. Fala, Sidney. Vamos agora para mais um podcast, como você disse, setentão. Também nunca imaginava que a gente chegaria a esse número de podcast. E tudo é graças à galera que acompanha o Patriotas, né? Pois é, fala assim. E aí, Arthur e Felipe, assina embaixo aí tudo que vocês falaram. Um prazer chegar nos 70 e vamos em busca dos 100 aí. Pois é, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer no podcast 100, cara. Que alguma coisa tem que acontecer. Especial. Sei lá. Não vale nada, mas tem que fazer alguma coisa. Bom, antes de a gente entrar no programa, vamos aos nossos recados. E tem também algumas trocas aí que aconteceu hoje. Uma nem tão importante, estranha até, né, na verdade. A gente pegou o linebacker Kyle Van Noy, meu primo, será? Talvez. Kyle Van Noy e uma escolha de 7º round dos Lions. E a gente deu uma escolha de 6º round. Outra troca que aconteceu também foi o Adrian Derby, o tight end, foi para os Broncos em troca de uma escolha de 5º round do draft de 2017. A gente não vai gastar muito tempo nisso para falar dessas trocas. A gente tem um post já no ar hoje na quarta-feira, que o Arthur montou aí, explicando um pouquinho mais, algumas coisas que a gente pode, algumas leituras que a gente pode ter dessas trocas. Então, leiam no post, tá aqui também nos comentários, tá aqui o link para vocês verem. Arthur, vamos falar de Fantasy. Vamos. Temos aqui o Survivor, que estamos ainda com 21 invictos, 39 pessoas com um erro, inclusive eu e você, né? Acho que nós dois temos um erro na cada. Isso mesmo. E 198 fora. Bom, vamos ver. Continuar aí, a gente vai continuar dando update de todo mundo. Essa semana acho que foi mais fácil. Acho que teve um só que errou, se eu não me engano. E, o cara errou. Ele tava perfeito até agora, invicto. O cara errou porque ele esqueceu de escolher um time. Putz, aí não dá, né? Você tá jogando o negócio, esquece de ir lá por um time, toma um erro por bobeira. Então quem tá jogando ainda, quem tá invicto, ou pelo menos quem tá ativo, vamos lembrar aí de dar uma atualizada. A gente também sempre lembra o pessoal na quinta-feira. Então não esqueçam de escolher um time. E Arthur, passa pra gente como é que tá o Fantasy aí, as 3 ligas. Fantasy pegando fogo, agora a gente já chegando na semana 8 da NFL. Em primeiro lugar da Liga Patriots Red tá o Patriots Warrior, na verdade, com 743,18 pontos. E eu gostaria de falar um pouco desse Patriots Warrior, porque foi o time que venceu de mim na semana retrasada. Se eu conseguisse obter uma vitória contra eles, eu estaria em primeiro, mas o cara roubou minha posição aqui no podcast. Pode isso? Pode, você vai. Eu não sei se você ouviu, mas teve um programa que você não participou. E aí o Sidney. Eu ouvi. Eu e o Sidney a gente avisou que você tem que ganhar pelo menos uma das ligas, cara. Pega mal. Tomara, né? Eu tô tentando. Sim. Agora na Liga Patriotas Blue tem o nome do time que o Sidney ama, o Cabritos de Piripiri, com 691,24 pontos. A torcida do Sidney vai pra ele e pra mim, Sidney. Eu também tô nessa liga. Cara, com o nome desse não tem como, bicho. Cabritos de Piripiri, let's go. E na Liga White, pra finalizar, o SXW com 665,16 pontos. Eu acho que o nome dele é SKSW mesmo. Acho que ele colocou qualquer coisa no teclado e saiu. É tipo Rue, quase que saiu isso. Bom, do Fantasy a gente tem que, como a gente falou, o Arthur tem que ganhar alguma das ligas. E você vai ter que ganhar ou a Red ou a White, Arthur. Porque na Blue a gente tá torcendo pelo Cabritos de Piripiri mesmo. Só por isso eu vou ganhar na Blue. Bom, um outro recado que a gente dá antes de entrar nesse programa é que a gente tá chegando na semana de bye, né, Sidney? Semana 9, a semana que a gente vai folgar. E como a gente fez o ano passado,
A gente vai fazer um programa, vamos dizer, especial aí, entre aspas, nesse ano. E a gente tá pensando em trazer a participação da galera. Quem quiser, quem ouve a gente aí e quiser participar de um programa com a gente vai fazer na semana 9. A gente vai basicamente falar da metade do campeonato, né, Sidney? Esse ano vai dar certinho. Basicamente esse é o tema, né? Essa bye week foi boa para os Patriots, né? Porque vai ser bem no meio da temporada. Foi bom para nós também, que a gente pode fazer um balanço da primeira metade, né? É bom avaliar as coisas assim iguais, né? 50% da temporada já dá para a gente estimar algumas coisas e vai ser muito legal participar com a galera, como da outra vez, foi muito bom também. Conhecemos pessoas legais que gostam dos Patriots, entendem muito de futebol americano, então acho que vai ser bem legal. Exatamente. Então, se você quiser participar, manda um e-mail pra gente, newenglandpatriotas@gmail.com. Coloca seu nome, coloca sua idade, coloca quanto tempo que você acompanha os Patriots. Se quiser escrever um pouquinho também aí do seu relacionamento com o time, como que... Escreve o que você quiser lá. Então a gente vai dar uma olhada na galera, vamos ver quem pode se encaixar, vamos dar uma conversada sobre dias e horários que encaixa aí da gente conseguir gravar. E a gente vai fazer esse programa aí com a participação de todo mundo, para vocês também falarem o que vocês estão achando dos Patriots até aqui. Importante lembrar duas coisas. Uma, não, por mais que o programa seja daqui 2 semanas, porque semana que vem a gente ainda vai falar de Bills, não demora. Se você quiser participar, manda já, porque a gente tem que ter uns dias aí de antecipação, deixar tudo pronto, deixar tudo certo. Então não espera faltar um dia só pro programa para mandar o seu e-mail. E outra coisa importante também é não mentir. Se você só assiste NFL 1 ano, começou esse ano e quer participar, coloca lá. Não precisa falar assim, eu assisto NFL desde 1970. Pode ser que a gente queira trazer alguém que está começando agora, para dar uma visão diferente. Não temos restrição contra isso, de verdade. Até gostamos de trazer quem está mais novo, quem está mais velho, para de repente ver se tem alguma visão diferente. Então fale a verdade pra gente, isso não vai influenciar na sua escolha ou não. Se seu nome for Cabritos de Piripiri, pode ser que você participe, porque a gente vai querer. Porque a gente vai querer falar esse nome toda hora. Mas então se for mentir, dá uma mentira no nome, põe um nome legal. Primeira coisa no ataque que já chama a atenção foi a conversão de terceiro down, que a gente sempre estava tendo problema com isso. A gente já fala isso desde a pré-temporada esse ano, sem contar nos anos passados, e nesse jogo foi 58%, um número bom. Mais 50% sempre é um número bom. Tenho aqui também uma informação legal, que foram 6.6 jardas por jogada, ou seja, como eu gosto sempre de lembrar, com uma média dessa, a cada 2 jogadas você tem um first down, então você não precisa usar a terceira, em tese, lógico. E uma coisa que eu achei muito curiosa, que vai mostrar também muito do que foi o jogo, que a gente vai falar do Blount, é que poucas vezes eu vi isso acontecer quando eu olho nos stats, mas a maioria dos nossos first downs nesse jogo foi com corrida e não com passe. Isso mostra muito do jogo que o Blount fez, né, Sidney? Isso até foi curioso também. Quando eu fui fazer a análise, eu sempre coloco lá um campozinho com um condensadozinho de estatísticas, né? Aí tem first downs, digamos, 10, tantos por passe, tantos por corrida. Aí quando eu vi, não, tá errado isso aqui, mais corrida do que passe, aí fui no site e realmente tava certo. Cara, assim, esse ataque dos Patriots, com o Tom Brady jogando nesse nível, com o Rob Gronkowski, se ele consegue encaixar um jogo terrestre, eu ouso dizer que é o melhor ataque da NFL, porque é impossível você defender tudo isso. Se você começa a encaixar as corridas do Blount, como a gente conseguiu nessa partida, ele correu para 127 yardas, a defesa começa a botar o safety mais próximo da linha, então isso vai sobrar espaço lá atrás. Eu não vou falar a expressão que o Felipe gosta aqui, porque todo podcast é dele. Então, mas assim, se esse ataque conseguir engrenar corridas como ele vem engrenando esse ano, vai ser difícil parar. E diferente da semana passada, Arthur, a gente até falou aqui, uma coisa que eu reclamei, semana passada a gente teve o problema de que não teve corrida, não teve passe nos receivers, foi só jogo com tight ends. Dessa vez não, não foram todos, a gente até vai falar aqui. O Edelman recebeu muito passe, 10 bolas na mão dele, então teve um jogo pelo menos com o Edelman de passe aí.
E teve a corrida que funcionou também. É aquele... já tá mais perto do nosso ataque dos sonhos aí, que é conseguindo fazer passe curto, passe longo, correndo. Já começa a ficar um ataque mais englobado, que é o que a gente espera, né? Sem dúvidas, é um ataque unidimensional que não está acontecendo esse ano, como aconteceu temporada passada quando o Dion Lewis se machucou. Pra quem não sabe, galera, o ataque dos Patriots só fazia lançar, vamos dizer, 50 passes por jogo temporada passada, porque a gente não tinha nenhum running back capaz de ganhar jardas. Esse ano já tá totalmente diferente. A gente, como a gente acabou de dizer, a gente fez first downs correndo com a bola do que passando. Isso é um fato pra mim que eu nunca vivenciei com os Patriots. Então essa fórmula de juntar ataque aéreo com ataque corrido tá dando muito certo. E não tenho a menor dúvida que vai dar até o fim da temporada, se continuar assim. Não, sem dúvida, eu acho que é muito, como eu falei, é o ideal, né, você conseguir fazer de tudo, porque você vai encontrar defesas que são melhores contra o jogo corrido, defesas que são melhores contra o passe, e aí você consegue balancear aí e usar a sua melhor força, que basicamente é o que a gente conseguiu ver dessa vez. Uma coisa que não teve muito, teve gente falando que os tight ends não conseguiram jogar bem, o Bennett teve acho que 4 passes só lançados pra ele, o Gronk teve 4 passes lançados pra ele, se eu não me engano só, então não teve muito envolvimento dos tight ends, mas eu achei que o Bennett estava vindo com esse problema aqui, teve um problema de joelho, ele treinou limitado nos últimos treinos antes dessa partida, então eu acho que foi muito disso, inclusive ele só participou de 30% dos snaps, coisa que a gente viu ele participar basicamente de 98 em jogos atrás, então foi muito aí, eu pelo menos acho que foi muito por causa de dar uma melhorada nele. E o Gronk, que não recebeu tanta bola como no jogo passado, mas teve número bom, teve touchdown, teve acho que 90 jardas, se eu não me engano, 93 jardas nele. Então, pra mim, vamos dizer, a pouca presença dos tight ends não foi porque eles não funcionaram, foi mais porque funcionou outras coisas também. Aí você não consegue toda hora passar pra tight end, correr e lançar pra receiver. Foi muito esse balanceamento, essa divisão de que mais coisas funcionavam, né? E teve um detalhe também nisso aí, que a gente sempre fala aqui dos tight ends, né, Gronk e Bennett no passe e bloqueando para corridas. Tem uma terceira via aí que eles podem ser usados, e foram nesse jogo, que é desviando a atenção da defesa para outros jogadores. Teve um momento no primeiro tempo, principalmente, que quando eles foram mais discretos, que por várias jogadas de passe consecutivas, o Gronk alinhou de um lado da linha ofensiva, o Bennett do outro, e os dois corriam em linha reta, aquela rota sim que chama, né, sempre em frente. Foram uns 4 jogadas assim, os dois correndo em linha reta, então recuava linebacker, recuava safety, e o Edelman entrava naquela rota cruzada ali de 5, 6, 7 jardas na frente da linha de scrimmage, completamente livre. Então eles foram usados muito para desviar a atenção para essas rotas cruzadas do Edelman. Então é mais uma forma de você utilizar a qualidade desses tight ends. Uma coisa que eu gosto, a gente falou também disso, acho que semana passada ou 2 semanas atrás, é essa mobilidade que eles têm, eles já tinham com o Gronk, que o Bennett também consegue, dos dois, não tem que ser aquele tight end fixo que tá sempre do lado da linha, né? Eles conseguem pôr o cara como um receiver também, então muda muito o matchup aí e dá uma confusão na defesa, então eu gosto de como estão fazendo dessa forma. Uma coisa que eu não gosto, que não é bem só sobre o ataque, mas eu vou puxar aqui, que é uma pergunta, não é nem uma pergunta, é um comentário que o Alan Bick, um dos nossos nomes favoritos aqui, o Alan mandou pra gente, e eu concordo totalmente com ele, eu queria que vocês falassem disso. Ele pôs que somos uma equipe de um tempo só, ou jogamos bem no primeiro ou no segundo, não conseguimos fazer um jogo completo. É um problema grande que está acontecendo com esse time, né? A gente já falou que antes a gente achava que era muito por causa de não ter o Brady e as questões de a gente ter perdido o Garoppolo no meio do jogo e tal. Mas continua, né, cara? A gente não tem um time que consegue jogar 100% ainda no mesmo ritmo, botando com pressão, com aquela vontade que a gente vê. Parece que só funciona metade mesmo. Eu concordo muito com o Alan. O que vocês acham? Pois é, eu também concordo, mas será que isso não é uma estratégia do Belichick? Porque, vamos dizer, não é coincidência mais, já tá sendo padrão dos Patriots. Desde o jogo que o Tom Brady voltou, a gente teve uma partida que jogou melhor no primeiro, outra que jogou melhor no segundo. Será que não é uma estratégia do nosso coach pra tentar, vamos dizer assim, utilizar melhor nossas armas em determinados momentos do jogo? Cara, você vai montar uma estratégia... só já passo pra você, Sidney. Mas você vai montar uma estratégia que você joga mal? É complicado, mas eu acho que eles não usam... Eles poupam sua força máxima pra atacar nos momentos que tem que morder a presa, vamos dizer.
Cara, eu acho que isso é fruto apenas da inconsistência de início de temporada, assim, não início, basicamente, a gente já tá em final de outubro, mas a gente tá chegando no momento em que o time começa a melhorar e começa a diminuir erros, né? Todo ano, setembro, a gente oscila muito, outubro o time começa a melhorar, em novembro a gente chega voando, e eu acho que isso vai acontecer também. Eu não tô preocupado com essa alternância ainda não, porque a gente tá chegando agora na metade da temporada. Se lá pra rodada 12, 13 isso aí continuar, eu vou começar a me preocupar, mas por enquanto eu acho que é só oscilação de jogo mesmo e ajustes que os adversários estão fazendo. Bom, voltando aqui nos jogadores, Brady teve 73,1% dos passes completos, mais um ótimo jogo do QB, 222 jardas, 2 TDs lançados, com release, que eu sempre gosto de lembrar, com um release de 2,11. Eu sempre gosto de lembrar disso. O Brady, perto dos 2 segundos, é quase que uma máquina mortal, né, meu? Não tem como parar o senhor Tom Brady. Pois é, o Brady, ele lidera na NFL praticamente todos os stats que temos de passes completos. Passes completos não, porque ele voltou agora, mas de porcentagem, de eficiência de passe, de tudo. O Brady voltou uma máquina, já é aí candidato a MVP. No post que a gente trouxe semana passada, ele é o favorito nas bolsas de apostas. E ele tá com sangue nos olhos, ele quer se vingar assim do Roger Goodell, que fez aquela palhaçada do Deflategate. E pra Brady o Super Bowl é o limite. Uma coisa que os 2 TDs dele, como a gente falou, um foi pro Gronk e o outro foi pro White. O White tá aparecendo como uma solução boa nesses passezinhos curtos, que em tese seria ali muito que o Dion Lewis faria, mas o Dion Lewis ainda não tá nem treinando. Então o White tá conseguindo o espaço dele. E uma coisa que, não sei se foi coincidência ou não, mas repetiu nesse jogo foi ter TD pro White e pro Gronk. A gente até falou no de dentro de campo essa questão de como eles estão usando muito bem esses 2 jogadores, né? Que colocam eles no mesma área ali, mais ou menos, do campo, e dependendo de como a defesa se comporta por ter o Gronkowski ali perto, eles estão indo no White ou estão indo no Gronk. Se você quiser entender melhor isso, veja, tá aqui no link no post também. Tá aqui mostrando no dia do campo, a gente mostrou muito bem como eles usaram isso contra o Bengals. Fora ele, né, Sidney, o Blount, como a gente falou no começo, fez um jogo muito bom. O Blount já chegou para 8 TDs na carreira, quase na carreira, né, porque esse é o campeonato que ele tá melhor, é o melhor ano dele. E, cara, uma coisa que eu queria puxar aqui pra gente falar de Blount e também da OL junto... será então que realmente o problema do Blount era a OL, não era ele? Porque a OL não tá perfeita, mas melhorou bastante do que a gente tinha no ano passado, e o Blount conseguiu correr, né? Me passa pela cabeça isso. Eu acho que é um pouco dos dois, mas principalmente a OL. A gente falava aqui ano passado, durante boa parte da temporada, que o Blount, ele é um cara que ele não tinha tanta agilidade na linha de scrimmage, então se aquele buraco não tivesse lá, ele tivesse que cortar nos primeiros passos, ele era derrubado. A gente sempre falava, ele corria 1 ou 2 jardas ou era tacleado até atrás da linha de scrimmage, porque não tinha espaço. Esse ano, ele tá correndo muito bem. Eu acho que os Patriots evoluíram no sentido de que eles não estão insistindo muito por corridas entre o center e o guard, por exemplo. A gente tá correndo muito atrás dos tackles. O tackle e o tight end, um exemplo, principalmente do Nate Solder, do lado do Solder e do Tunney. Então a gente tá correndo muito pelos lados. E o Blount tá encontrando espaço. Quando ele engrena, quando ele encontra um buraco ali no começo e consegue dar 3, 4 passos, fica difícil de parar. Então eu acho que ele melhorou, assim, ele tá um pouco mais ágil, mas eu acho que o principal fator dessa evolução do Blount é realmente os espaços que estão acontecendo com essa linha ofensiva. Eu tenho uma informação legal do Blount aqui. Como eu disse, ele tem 8 TDs corridos até aqui na temporada. Ele é o 6º running back com mais jardas na temporada. E no caminho aí, se a gente pegar a média de TDs que ele tá tendo, ele vai passar os 14 touchdowns, que é o recorde dos Patriots para um running back na história da franquia. O Sidney falou aí, Arthur, sobre essa questão do Blount estar correndo bem pela esquerda. Com certeza ele tá usando o Tunney e o Solder muito bem, só a gente tem que tomar cuidado para isso não ficar muito óbvio, né? E as defesas já começarem a falar, pô, a gente sabe que o Blount corre bem lá na esquerda, então vamos fechar aquele buraco ali e travar a corrida dos Patriots. Pois é, e também se a gente for pensar, porque não é só a gente que tá vendo essas estatísticas, os outros times, sem sombra de dúvidas, eles também estão vendo isso, estão vendo que ele tá correndo pelo Thunder e pelo Solder, que pela direita ele tá encontrando mais dificuldades, então as outras equipes da NFL não são bestas.
E é o que você falou, Felipe, a gente não pode ficar correndo só pra um lado toda hora. E o que me leva a crer nisso é que nosso lado direito da linha ofensiva tá mesmo precisando um pouco de ajuda. Não vou falar do Marcus Cannon, porque o Cannon tá fazendo uma temporada acima da média. A gente esperava ele bem mal, que nem anos anteriores, mas o Cannon tá se sobressaindo. O Sidney tá elogiando muito ele. Mas pra mim o problema maior é o Shaq Mason. O Mason tinha sua qualidade vinda do draft, que era ser aquele run blocker, aquele jogador que servia muito, mas muito bem para os running backs correrem sobre ele, passando pelos buracos que o próprio abria. Porém, essa temporada não está acontecendo tanto isso, e sempre soubemos que sua proteção para o passe sempre foi péssima, vamos dizer. Vou dizer péssima, que é esculhambar com o cara, mas não foi eficiente para o nível NFL. E esse ano ele não está conseguindo nem abrir para o jogo corrido e nem para proteger o Brady. Eu acho isso preocupante. Pra você ter uma noção, o Mason nesse jogo foi quem mais cedeu hurries aí, foram 7 hurries cedidos pelo Mason. Ele fez um holding também. O Solder foi o segundo pior nesse quesito, com 3 hurries e 2 holdings. Outro problema que a nossa OL está sentindo esse ano são as faltas, muito pela questão de... Talvez por eles estarem se conhecendo também, ser gente nova ali na linha, não sei, mas as faltas estão sendo um fator importante com a OL para esse ano. E o que você falou eu acho totalmente verdade. Se a gente pensasse antes da temporada começar, se a gente falasse, se a gente soubesse que a temporada ia ter o Blount correndo bem do jeito que tá, um cara que eu falaria é que ele estaria correndo atrás do Mason, porque o Mason veio com uma reputação muito forte, como você disse, de ser um run blocker. E na verdade não, é o Thunney, mais uma vez, que fez uma boa dupla ali e se encaixou com o Solder. Tem um fatorzinho que a gente esqueceu, só pra complementar aí, que também tá ajudando no Blount, que é uma coisa que a gente não tinha no passado. Chama-se James Develin, né? James Develin. Ah, sem dúvida, perfeito, verdade. Perfeito. Bem lembrado. Pra fechar, eu falei um pouquinho no começo, que a participação do Edelman foi muito boa, mas o resto dos receivers, mais uma vez, tiveram problemas pra aparecer. O Hogan foi o jogador dos receivers que mais teve participação em snaps, mas também não teve números interessantes ali pro que a gente espera dele, e o resto dos receivers também, né? O Mitchell tá jogando ainda mais do que o Amendola, mas também não tá aparecendo. Tá sendo muito essa questão de eles estão jogando, mas não estão recebendo target ali, né? O Brady não tá conseguindo achar oportunidade para passar a bola para eles, né? Pois é, nesse momento o Daniel Amendola é o nosso wide receiver número 4. Se a gente for pensar isso antes da temporada começar, é um fato inacreditável, porque o Dola ele teve atuações surpreendentes, muito boas em playoffs passados. Ele era um jogador de muita confiança de Tom Brady, e ainda é assim, mas só que ele não tá aparecendo esse ano. Ninguém viu o Daniel Amendola desde as primeiras 2-3 semanas, e ele tá sumido. Tá que ele procura isso lá em Boston. Onde está Daniel Amendola? Eu acho assim, tem uma explicação para eles não estarem recebendo muitos passes, assim, eu acho até que é por isso mesmo. A gente sempre fala aqui que o Brady solta a bola antes de 2 segundos. Por que ele solta a bola antes de 2 segundos? Porque ele identifica os chamados mismatches, né, antes do snap, ele vê o ponto que ele vai atacar a defesa e ele já sabe para que ele vai lançar. E a gente sabe também que na frente de Amendola e Mitchell, digamos assim, na ordem de preferência dos alvos de Brady, tem o Gronk e tem o Edelman. Então é impossível que com 2 segundos ele olhe para a terceira leitura dele, entendeu? Ele já sabe para quem ele vai lançar, a não ser que esses 2 jogadores estejam no matchup muito favorável lá. Ele vai olhar para o Gronk, o Edelman, no máximo ele vai olhar para o outro e dificilmente em 2-3 segundos ele vai olhar para o Mitchell ou para o Amendola. Então, com a bola saindo rápido desse jeito, é difícil que a terceira leitura consiga realmente receber bolas. Mas só para complementar aqui, se a gente for pensar nisso, Sidney, também tem um fator bom para ajudar o Amendola e o Mitchell, porque eles ficariam sendo marcados pelos, vamos dizer assim, piores cornerbacks das outras equipes, porque os principais ficariam ali em Edelman, Hogan, os safety linebackers em Gronk e Bennett, e a Amendola ficaria com um matchup relativamente fácil para ele. Então, acho que ele teria que aí mostrar mais trabalho sim, porque ele é nosso wide receiver 4, e a gente precisa muito dele porque ele é um jogador fundamental. Pra gente fazer aqui o Special Teams rapidinho, que mais uma vez a gente tem que falar deles, Gostkowski errou mais uma vez, e o Allen também não teve um jogo como a gente costuma ver ele. Primeiro eu vou falar do Allen aqui. Uma informação importante, normalmente o Allen tem média de 41 jardas por chute. A gente até fez um post dele já falando de como ele estava trabalhando bem. Esse jogo, essa média dele foi para
32, então é quase 10 jardas a menos no chute que o Allen produziu. Então é importante aí, não foi um jogo importante, não foi um jogo bom do Ryan Allen nessa partida contra os Steelers. Como ele tem crédito de sobra, mas só pra gente deixar claro aqui que o Allen não foi o Allen que a gente tá acostumado. O Gosski com mais um erro, gente. O pessoal ainda tá perguntando pra gente, até o Harris Krause mandou pra gente aqui, se tem que pôr outro. É o que a gente tá falando faz 2-3 semanas, né? A gente já fez texto, eu não tenho muito mais o que falar disso, sinceramente, acho que ninguém também aqui tem. É muito mais agora do relacionamento deles ali, do jogador com a comissão técnica, do quanto eles confiam nele e de informações que eles possam saber e a gente não sabe. Porque ele continua lá. Eu até vi, eu vi alguém comentando essa semana, eu não peguei o nome, desculpa, mas alguém falou assim, só vão fazer alguma coisa, eu acho, quando a gente perder um jogo por causa dele. Talvez seja. Talvez seja esse caso. Mas, sinceramente, a gente aqui, das informações que a gente tem, o que chega pra gente, não tem muito mais o que falar do que a gente falou nas últimas 2-3 semanas aí. Bom, vamos falar de defesa. Eu quero começar falando da proteção aí contra o passe, que tinha o maior problema ali desse Steelers, com certeza é o Antonio Brown. Não tinha o Big Ben para lançar para ele, mas a gente viu que o Antonio Brown não precisa muito de um quarterback, na verdade. Qualquer um que esteja ali, se nós lançar a bola, o Antonio Brown pega. Ele é um receiver muito, muito, muito poderoso. Um dos, acredito aí, top 3 da liga deve ser fácil. Pra mim o melhor. Então muita gente considera ele como o melhor receiver da liga. E ele mostrou isso, mais de 100 jardas no jogo, 90 delas em cima do Butler. Só que se a gente olha só o número, parece que o Butler não fez um jogo bom. Só que olhando pro jogo, né, gente, a gente viu que muito comparável ali como que foi o Butler contra o Odell Beckham Jr. no ano passado, que tomou uma jogada de bastante jardas, e aí se acertou, se recuperou, lembrou que estava jogando e conseguiu fazer um páreo muito bom dessa vez contra o Antonio Brown, né? O Butler, muita gente ainda se perguntava, né, apesar dele ter feito uma boa temporada no ano passado, se ele era só um cara que ia ficar famoso por aquela interceptação do Super Bowl, e ele já provou na NFL que ele é um cornerback de muito talento, ele consegue competir de igual para igual com os melhores wide receivers da liga, e nesse jogo não foi diferente. O Antonio Brown, como você falou, ele é um cara monstruoso, ele é um cara que ele transforma um passe, assim, ele recebe um passe 5 jardas na frente da linha de scrimmage, pode transformar numa jogada de 30 facilmente, então é muito difícil ser marcado, ele corre rotas perfeitamente bem. Então o Butler cedeu essa recepção de 51 jardas, mas depois fez um ótimo duelo contra o Antonio Brown o resto do jogo, interceptou um passe que foi lançado na endzone pro Antonio Brown. Então assim, eu tô muito, muito tranquilo com relação ao Butler. A gente sabe que tem um cara no elenco que dá pra brigar com qualquer recebedor aí da liga. Uma coisa que eu achei interessante é quando eu fui ver aquele vídeo que eles soltam do vestiário depois, como que foi ali o clima depois da partida, e naquele discurso que o Belichick faz, ele falou do Butler, elogiou o Butler pela interceptação e falou uma coisa do treino que eu achei muito interessante. Ele falou meio que assim, você fez no treino e fez no jogo. Então me deu muito, pelo que o Belichick falou, me deu muita impressão de que foi uma jogada que eles sabiam que ia acontecer. Que eles treinaram pra isso, que deixaram o Butler ciente, que o Butler conseguiu aplicar ela no treino, e aí ela aconteceu no jogo e ele conseguiu aplicar de novo e fazer a interceptação. A gente não tem 100% de informação, mas pelo que o jeito que o Belichick falou, eu entendi muito que foi desse jeito. Se for isso, é muito legal, né? Que mostra muito essa questão de... A gente já falou aqui de muitas vezes os jogadores vêm dar informação para a comissão técnica se ajustar. Isso mostra o contrário também, né? Que os treinadores ali, os coaches de cada posição, estão de olho em tudo que está acontecendo e trazendo informação para o jogador se ajustar dentro de campo também. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Eu quero puxar também, falando do Butler, o Butler teve 100% dos snaps em campo, e uma coisa que aconteceu aí, que o Rowe iniciou semana passada, desde quando ele tinha chegado, foi o primeiro jogo, e nesse jogo ele já veio com tudo, ganhando bastante oportunidades, e fez também 100% dos snaps, foi só ele e o Butler nessa defesa. Queria que vocês falassem um pouquinho de como foi o Rowe. Eu tenho informações aqui dele. Ele cedeu 37 jardas, um touchdown e desviou um passe. O Eric, ele não começou a partida bem. Foi uma partida cheia de altos e baixos para o Rowe, mas no geral, assim, foi uma partida sólida.
uma partida sólida dele. Como eu disse, não começou bem, mas ali no fim do terceiro quarto, para o último período, ele deu uma evoluída, conseguiu esse desvio de passe importante, e é bom para ele ganhar confiança, porque a gente imagina o cara saindo do seu segundo jogo como titular, com a moral baixa, ia pegar mal. E tá rolando aí uma briga boa, que é quando ele veio pro elenco, a gente imaginou que isso ia acontecer, e como ele teve o problema de lesão, meio que não aconteceu, mas agora a gente tá podendo ver, né? O primeiro jogo ele não foi muito usado, acho que foram uns 30% dos snaps. Nesse, como eu falei, foram 100%. Acho que agora no próximo jogo, o terceiro jogo dele, a gente vai poder ter uma noção melhor de como que tá essa briga dele com o Logan Ryan, né? Porque nesse jogo foi o contrário. O Logan Ryan, que participou de 31% só dos snaps, cedeu 3 passes foi na direção dele, ele cedeu 2 para 32 jardas e um passe desviado. É uma briga muito boa aí, porque tem muita gente que reclama muito do Logan Ryan, que tem gente que odeia o Logan Ryan, que a gente não pode falar do... Aí, ó, tá vendo? Mas tem gente que a gente não pode falar do Logan Ryan que o cara reclama no Twitter. E tá uma briga boa aí, né? Vamos ver como que vai ser aí, porque lembrando, como a gente já falou algumas vezes, principalmente no Twitter, Logan Ryan entra em free agency no ano que vem, né, Sidney? E pode ser, é um cara que deve ser meio difícil de ficar, e o Eric Rowe aí pode ser uma situação aí que a gente já tá vendo quem que vai ser a dupla do Butler, vamos dizer. Exatamente. O Logan Ryan não tá no melhor ano dele, né? Ano passado acho que foi o melhor ano dele com a camisa dos Patriots, ele foi um dos melhores cornerbacks da liga, inclusive pelo Pro Football Focus. Esse ano ele tá oscilando bastante. E eu acho que bem isso aí, eu acho que o Rowe tá como uma espécie de seguro, assim, contra uma possível saída do Ryan. Ele é um cara que... O fato dele ter feito dupla com o Butler mostra isso, que ele vai ser aquele cara que vai pegar o recebedor mais alto, assim como o Logan Ryan geralmente faz, e deixar o cara mais rápido pro Butler. 2 jogos só, eu acho que foi positivo no geral a atuação dele, se você considerar esses 2 jogos, e acho que tem tudo pra crescer aí, é um cara jovem ainda, tô achando bem legal essa contratação aí. Só complementando, Felipe, é que o Eric Rowe tem contrato até 2018, isso é importante, porque a gente já dá uma segurança, como o Sidney falou, já que o Logan Ryan vai ser free agency ao fim da temporada. Bom, a gente ainda, pra terminar essa questão de secundária, o Patrick Chung com mais um jogo bom, né? 10 tackles e 2 passes desviados. A gente fala aqui o quanto o Chung ele é versátil, e eu gosto muito de como eles usam o Chung. Você nunca sabe como o Chung vai ser usado, e ele é uma peça muito importante nessa defesa, e mais um jogo bom do Chung. Jogo bom, a gente não pode falar de novo do nosso front seven. Mais um jogo sem pressão, sem nenhum sack feito no quarterback adversário, e isso já tá começando a virar um problema mais sério, porque já não é nem mais detalhes, tá começando a afetar aí a defesa no todo, né? Cara, assim, quando você leva em conta que o quarterback adversário tentou 47 passes e que sua defesa não conseguiu um sack, nós temos um problema aí. Não é só desse jogo esse problema, é da temporada inteira. Nós não estamos tendo dificuldade para pressionar os quarterbacks adversários. Já dá para dizer que com 4 jogadores a gente não consegue pressionar, a gente tem que mandar alguém para o blitz, e isso causou até umas situações interessantes. A impressão que deu nessa partida foi que a comissão técnica desistiu, digamos assim, do pass rush. Em mais da metade das jogadas de passe dos Steelers, a gente mandou só 3 caras atrás do Landry Jones e deixou 8 na cobertura. É quase que como se eles estivessem dizendo, olha, a gente já sabe que com 4 a gente não chega, então não vou estar mandando um blitz toda hora e deixar espaço lá atrás. Vou mandar só 3, ver se os caras conseguem arrumar alguma coisa lá, e deixo 8 na cobertura e forço o Landry Jones a achar uns espaços mais apertados. Então faz medo, porque a gente ainda vai enfrentar quarterbacks de muita qualidade, e sem pressão os caras destroem, né? E olhando os números aqui, ó, a gente vê o Sheard, o Long e o Anthony Johnson com os mesmos números no jogo. 2 hurries e um QB hit cada. O estranho que eu acho é que o Anthony Johnson produziu o mesmo número que os outros 2, como eu disse, só que com muito menos participação em snaps. Então, se a gente for ver na média, na conversão, ele foi o melhor que participou no jogo. Só que eles cortaram o cara já nessa semana. A gente não falou isso lá no começo do programa, desse corte, mas teve esse corte do Anthony Johnson. Que é estranho, né, cara? Tem umas movimentações aí na defesa dos Patriots que a gente não consegue entender de verdade. Igual o linebacker que chegou, que não tem muito que olhar pra ele. Esse corte do Anthony Johnson. Algumas coisas estranhas que eles fazem que a gente só tem que olhar. Não tem muito o que falar, né?
E interessante que o Anthony Johnson era um dos defensive tackles que a gente tinha, ele era um cara mais de pass rush, ele não é um cara muito grande, muito pesado de segurar a corrida, ele é um cara de infiltração pelo interior da linha. Isso ilustra mais uma vez essa mentalidade de 2016, do Bill Belichick, de se livrar de todos os defensive tackles que eram pass rushers e deixar só caras grandes para parar a corrida. Pode ver, a gente se livrou do Dominic Easley, se livrou do Chris Jones, se livrou do Anthony Johnson agora. Então, assim, a gente tá sentindo falta do pass rush e os defensive tackles que tinham essa condição de fazer essa pressão pelo interior da linha estão saindo do time. Exatamente, tá ficando ali Malcolm Brown, Alan Brandt, caras que estão infiltrando, estão jogando muito bem contra o jogo de corrida, isso não tem o que falar. Tanto que o Alan Brandt conseguiu aí um fumble, forçou o fumble, fez a boa jogada, ele tá jogando bem, só que é bem isso que a gente falou, muito contra a corrida. Contra a corrida eles conseguem produzir, contra o passe não produz e não temos, como a gente já falou, não temos uma secundária 100% confiável. Então é um problema muito sério que está acontecendo nesse Patriots de 2016. O Ninko foi o jogador que mais participou, entre eles aí no front seven, 77%, mais um hurry só e 3 bolas na direção dele, 3 passes cedidos, também longe de ser um jogo pra gente vir aqui bater palma pro Linkovic. Continuando nessa questão da pressão, que a gente falou bastante, o Lucas Panício mandou uma pergunta pra gente aqui, ó. Poucos sacks até aqui e o corte do Cooper, o OL, faz da troca por Chandler Jones ser ruim? Eu acho o seguinte, eu acho que é muito cedo para avaliar essa troca, né? Eu acho que a princípio eu diria que ela foi boa, porque, como você disse, a gente perdeu o Chandler Jones, ganhou o Cooper, mas desde o princípio ficou claro que a troca não era... O Cooper foi o bônus dessa troca, digamos assim, a troca era pela escolha de segunda rodada. E a gente transformou essa escolha de segunda rodada, como você disse, em 2 jogadores, uma escolha de terceira e o de quarta, que foi o Joe Tunney e o Malcolm Mitchell. Então, assim... Eu acho que é cedo porque o Chandler Jones sempre jogou bem em outubro. O pessoal tá vendo ele agora jogando muito bem em Arizona. Ele sempre jogou bem na primeira metade da temporada com a gente. Quando chegava novembro, dezembro, ele diminuía o ritmo e desaparecia completamente dos playoffs. Então a gente tem que esperar um pouco mais para saber se ele vai conseguir sair dessa zica dele de não jogar bem no final da temporada. E segundo, assim, pelo outro lado, os 2 jogadores que vieram, a gente tem o Joe Tunney, que tá muito bem, assim, já entrou como titular, apesar de calor, e tá jogando muito bem. E o Malcolm Mitchell, que se não tá tendo muitos números, assim, as estatísticas dele não estão enchendo os olhos, mas ele tá participando de muitos snaps, ele tá ficando em campo, às vezes, na frente do Chris Hogan, do Dane Amendola, então mostra que a comissão acredita nele. E são 2 caras muito jovens que tem um potencial muito grande. Eu acho cedo porque, assim, tem que ver se o Chandler Jones vai continuar rendendo isso, e a gente tem 2 caras que podem ser muito bons aí no futuro. Para complementar também, a gente tem que lembrar que o Chandler Jones ia ser um problema pra gente, provavelmente ele ia sair de qualquer jeito, porque na situação que a gente vai estar no ano que vem de free agents, ia ser muito complicado fechar todo mundo, já vai ser muito complicado segurar todo mundo, principalmente o Chandler Jones, então teria que fazer alguma coisa com ele mesmo. E também uma outra coisa que eu quero lembrar é que, como a gente acabou de falar aqui, fala todas as semanas, a unidade inteira ali, principalmente da linha de defesa, não tá fazendo um trabalho bom. Não é o caso de que a gente tá todo mundo jogando bem e falta ali a ponta que não tá jogando bem, que seria o Chandler Jones para chegar. Pode ser que o Chandler Jones nesse time estaria conseguindo mais coisas do que eles estão conseguindo, mas não ia resolver todo o problema ali da pressão. Então, é a unidade inteira. É Chris Long, é Grissom, é Sheard, é Ninkovic, é Trey Flowers. Olha os nomes que a gente tem aqui pra falar e que estão jogando mal. Então, assim, esses caras precisam aparecer também. Não é só assim, coloca o Chandler Jones que o problema tá resolvido da pressão. Não sei não, acho que não. Então, por isso também, eu concordo com o Sidney, acho que todo mundo aqui do Patriotas concorda. Não é perfeita ainda, não é ótima o que aconteceu a troca, mas não é ruim ainda continua boa. Antes da gente fechar essa defesa, o André P.O. mandou uma pergunta pra gente aqui, como que a gente tá achando, o que a gente tá achando dessa defesa que tá cedendo muito, que não tá fazendo uma performance interessante nos jogos, mas cede poucos pontos. Que já é uma coisa meio que bizarra que vem acontecendo, porque a gente tá vendo a partida, tá vendo lá o time sofrer big play, o time ceder jardas bestas, ceder jardas por faltas, e a gente vai olhar no placar, que nem no jogo contra os Steelers, 16 pontos, 17 pontos que foi contra os Bengals. Então é uma coisa assim meio que bizarra que tá acontecendo esse ano, mas que é bom, porque ceder jardas a gente até pode, só não pode tomar o field ou tomar o touchdown,
é aquela velha defesa bench, don't break dos Patriots que tá voltando em 2016. Isso pode ser explicado assim, não é legal ser de jardas não, mas ceder pontos é pior ainda, né? Então, esse número baixo de pontos que a gente está cedendo, ele se explica por duas coisas. Segundo, uma delas que melhorou mesmo a partir desse jogo, que é eficiência em terceira descida. A gente falou lá no começo do podcast, foram um pouco mais, por volta de 30% apenas das terceiras descidas dos Steelers foram convertidas, e defesa na red zone. A defesa dos Patriots está muito bem esse ano na red zone. Os adversários conseguem chegar lá, mas tem que se contentar com field goals, estão conseguindo poucos touchdowns. Mais uma vez, foi só um touchdown cedido na partida. Então, assim, é aquela clássica defesa que a gente viu nos últimos, assim, ao longo dos anos, né, com o Belichick. 7 jardas, mas chega lá na red zone, ou consegue um turnover, ou consegue desviar um passe, e os caras têm que se contentar com field goal. Esse ano é mais desviar, né? Porque o turnover tá bem fraco também. A gente tá fazendo pouco fumble, quase não intercepta. Não é muito. Quando a gente via essa defesa que cedia muito, a gente via bastante roubada de bola. Acontecia toda hora. A gente sabia que uma hora ou outra ia ter um fumble, ia ter uma interceptação. Esse ano também isso não tá funcionando muito bem. Uma coisa que eu queria falar disso também, até o Durante, ele não tá aqui, mas ele fala sempre pra gente quando a gente conversa disso, os quarterbacks que a gente enfrentou até agora também. Foram aí... Não teve assim um cara de... Era pra ter sido o Big Ben agora, ele não tava no jogo. Acho que o melhor quarterback que a gente enfrentou aí foi o Andy Dalton. Que também não... Carson Palmer também. Carson Palmer, mas que, no jogo que eles fizeram, foi aquele final com o Fitzgerald, mas não teve um jogo inteiro bom. O Andy Dalton também tem o AJ Green lá, mas também não foi aquela coisa. Então, de 6 jogos aí, de 7 jogos que tivemos, 2 quarterbacks de mais nome. Então, eu ainda quero ver eles jogarem igual, por exemplo, pegar aí um ataque mais completo, um ataque mais encorpado aí pra ver quantos pontos esses caras vão conseguir fazer. Aí eu vou conseguir acreditar que a gente não quebra. Mas, por enquanto, eu acho que a força de tentar quebrar o palitinho aí não tá tão forte, sabe? Entendi. Agora sim, para animar um pouco o torcedor, um fato é que essa defesa não está jogando no limite do potencial dela. A gente sabe que a gente tem condição de jogar melhor. Então, assim, se os caras estivessem no limite, assim, você olhasse e dissesse, não tem como jogar melhor do que isso, a gente vai sofrer assim o resto da temporada. Não. A gente sabe que pelos jogadores que tem ali, tem como crescer, tem teto para crescer, e cabe ao Bill Belichick, ao Matt Patricia e o pessoal lá da comissão encontrar esse teto. Que eles têm espaço para crescer, eles têm. Só complementando o que eu quis dizer, é que, beleza, a gente vai com essa defesa que entorta, mas não quebra, mas na hora que chegar nos playoffs, não tem ataque ruim. Então é isso que eu quero dizer. Será que na hora de chegar nos playoffs vai ser isso mesmo? Será que eles vão conseguir não quebrar? Essa é a minha preocupação maior agora com essa defesa. Bom, como todo mundo sabe, a gente tem nesse domingo os Bills pela frente, mais uma vez. Perdemos de 0 para eles em casa. O jogo agora é em Buffalo. E além da vontade de querer vencer e, vamos dizer, vingar o que a gente sofreu com eles no primeiro jogo da temporada, tem a questão também da tabela ali, que venceu o Bills, deixa a gente numa situação mais confortável. E é bem interessante ganhar dos Bills, né? Pois é, eu já tô falando que é a partida mais importante da temporada regular, pelo motivo óbvio. Pra gente ir pros playoffs, antes de tudo, antes de ficar no seed 1 da AFC, derrotar Broncos, derrotar Bengals, derrotar Steelers, a gente tem que ganhar a nossa divisão, a AFC East. E para isso a gente tem que derrotar hoje o Buffalo Bills, que é o principal concorrente. Se vencermos domingo, a gente vai pra 7-1 na temporada, enquanto o Buffalo vai cair pra 4-4. Isso nos vai dar uma margem de 3 vitórias, que vamos dizer assim, aí com essa vitória a AFC East vai ficar na nossa mão, porque é muito improvável que os Patriots percam mais 3 jogos, e mesmo que a gente perca, os Bills também devem derrapar mais alguma vez na temporada. Exato, lembrando que eles perderam para os Dolphins na semana passada, estavam vindo numa sequência muito boa, e aí foi lá e foi susto para todo mundo, foram lá e perderam para os Dolphins.
O jogo será no domingo, às 3 da tarde, no horário de Brasília, e tem transmissão de esporte interativo e do EI Plus. A gente vai estar, mais uma vez, a partir das 2h30, ao vivo no Facebook, pra gente falar um pouquinho mais desse Patriots e Bills. Então é isso, gente. Vamos nessa. Voltamos semana que vem com o Bills. E na outra, não se esqueçam, programa sobre a bye week, programa sobre a primeira metade da temporada. Manda seu e-mail se você quer vir aparecer aqui, se quer vir fazer galhofa com a gente, falar besteira. A gente quer muito que vocês participem. A gente gosta muito quando tem gente nova aqui no programa. Então a gente espera o e-mail de vocês. Valeu, Sidney. Valeu, Arthur. Até semana que vem. Abraço, galera. Abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play